Vamos começar, então, tá certo? Fiquem preparadas, se possível, um caderninho aí, uma folhinha, um lápis, porque nós vamos. Importante que vocês anotem, né, no decorrer da aula e tirem as dúvidas também. Vamos lá, mulheres, né? Uma alegria nessa noite, iniciarmos essa jornada da mulher restaurada, né? É um chamado, uma missão, né? E que muito me realiza, porque é um chamado de Deus, né? É a minha vocação é estar aqui partilhando com vocês daquilo que eu já vivi, que aconteceu na minha história, e de tantas mulheres que eu já apoiei nesse caminho de restauração. Vamos lá. Então, eu sou a Silmara Leôncio, eu sou logoterapeuta, né? Eu faço atendimento terapêutico individual, também trabalho com desenvolvimento de lideranças, com formação, né? Formação humana dentro de seminários, né? Formação de presbiterato, de religiosas, e tenho esse caminho, né? Um chamado aí de apoiar as mulheres, né, as pessoas a serem aquilo que são chamadas a ser. Então, esse é a minha missão, né? Durante a minha trajetória, a minha história, eu fui cada dia me apropriando, né, da mulher que eu sou, da minha essência, da minha identidade, e a partir daí, né, eu apoio as pessoas a encontrarem, né, e de modo especial nessa noite, as mulheres se apropriarem daquilo que elas são e, de fato serem a mulher que elas são chamadas a ser. Quer dizer, se apropriarem da sua identidade, da sua essência e ocupar o seu lugar no mundo. Então, é muito importante nós termos essa esse conhecimento, né, de quem nós somos, da nossa essência, da nossa identidade, para que a gente esteja no lugar que é para nós estarmos. E assim, né, nós mudamos não só a nossa realidade de vida, mas todos que convivem conosco, né? E nos realizamos. Então, é uma grande alegria eu poder compartilhar com vocês a minha missão de vida, o meu chamado, né? E por que que eu preciso me apropriar da minha identidade, né? Tem esse antropólogo, Vicenzo Polizzi, ele diz que quando a pessoa se apropria da sua identidade, né, do para quê da sua existência, né, da pessoa que ela é, da sua essência, ela sabe quem é, quer dizer, ela encontra ali o autoconhecimento, ela se conhece, sabe o seu valor, entende? Conhece o valor da sua essência, de ser quem ela é, e qual o seu papel no mundo. Então, a pessoa que trilha esse caminho, né, de autoconhecimento, que se apropria da sua identidade, ela sabe quem é e esse valor, né, de ser única, irrepetível, de ser você, né, essa mulher que Deus sonhou com você, né, e imprimiu aí na sua essência, na sua alma, né, os dons e talentos que ele vai cobrar de você, né? Então, nós somos livres para acolher, né, aquilo que Deus, o para quê da nossa existência, o porquê Deus nos criou, né, o chamado que Ele tem para cada uma de nós. Podemos, né, trilhar esse caminho ou não. Só que quanto mais eu busco saber quem eu sou, eu trilho esse caminho de me apropriar da minha essência, dos meus talentos, do meu valor, né, de fato, né, o para quê da minha existência, mas eu me aproximo de mim mesma, né, que é aquilo que é a minha essência. Então, é muito importante nós sabermos, né, quem nós somos e para onde nós devemos ir, na verdade, para saber que caminho nós devemos trilhar. E aí eu queria saber o que você já ouviu, né, de mentiras? Quais as mentiras que você já acreditou sobre você? Os traumas, né, que foram cometidos na sua história, o abandono, o medo,
a traição, as inseguranças, as dores, rejeição, ou então que eu não sou boa, não sou amada, não sou merecedora, não sou bonita, eu sou um erro, uma baixa autoestima. Então, quais as mentiras que você já ouviu sobre você e durante muito tempo interferiu no seu padrão de pensamento, no seu relacionamento com você mesma, com Deus, com os outros? O que vai, pensa um pouquinho aí, né? Porque assim, nós não somos aquilo que aconteceu conosco. O sofrimento, ele é inevitável. Assim como vocês, eu também passei por momentos de muitos sofrimentos, por traição, por medo, por inseguranças. Mas o segredo não é o que você faz com esse sofrimento, é a maneira de você encarar esse sofrimento, é a sua atitude. Franklin diz que é um valor de atitude diante do sofrimento, que você pode, né, desse sofrimento, tirar um aprendizado, se fortalecer e transformar a sua vida. Então, o sofrimento, ele existe, mas o que eu faço com ele é que vai fazer toda a diferença na minha vida. Então, quais as mentiras que você percebe que muitas vezes te puxa para baixo, não te deixa avançar num projeto, seja no seu trabalho, seja na vida financeira, ou como esposa, como mãe, como namorada, como amiga, como filha, né? O que você percebe que te puxa para baixo, que não te deixa deslanchar, né? E avançar, e que você ocupe o seu lugar, né? Te impede de ocupar o seu lugar. Quero que você pense um pouquinho aí. Porque quando eu, né, reconheço, ó, reconhecer e viver a própria identidade é ser quem Deus quer que sejamos. Então, Deus tem algo para realizar com a sua vida, ele tem um chamado, né? Há em toda mulher, né, um ser filha, quer dizer, uma filha amada de Deus. Toda mulher, na sua essência, tem o chamado a ser filha. Então, já é dado isso. Então, se apropriar disso, da filiação divina, é o primeiro passo para você começar a ocupar o seu lugar. Então, Deus me chamou, Deus me desejou, né? Ele me amou primeiro e ele tem um propósito para realizar com a minha vida, né? A minha vida não é um acaso. Então, você já começa a se apropriar dessa verdade. Ainda que você viveu rejeição, abandono, quando você se apropria dessa filiação, eu tenho um pai que é por mim, que me ama, que me desejou e que não desiste de mim, você vai já aí, né, buscando ordenando dentro de você os seus afetos. E a identidade, ela se apresenta como um chamado divino e exige uma resposta frequentemente renovada. Quer dizer, todo dia você renova, né? Senhor, eis-me aqui. Eu quero buscar essa minha essência, eu quero buscar a minha verdadeira, né, identidade, porque todos nós nascemos, né, com uma essência, mas muitas vezes a nossa vida, as mentiras que falaram sobre nós, né, aquilo que nós vivemos vai nos afastando de nós mesmos, né? Os sofrimentos, os traumas, tudo isso nos afasta. E nós somos livres para aderir ao plano original de Deus por nós, né? E cada vez que eu busco me apropriar desse plano e saber, conhecer, né? Eu vou renovando, vou construindo a minha identidade daquilo que Deus pensa de mim, né? Eu vou conformando a minha identidade àquilo que é a vontade de Deus. Então, o reflexo do que escolhemos ser, né? A identidade é o reflexo do que escolhemos ser, influenciado por tudo que vivemos. Então, o que nós escolhemos ser? Né? O que influenciou a mulher que você é hoje? É importante começar a se autoanalisar, né? A essência da mulher é uma identidade que reflete o coração de Deus. Então, quanto mais eu me aproprio da minha essência, mais eu vou refletir esse amor de Deus por mim primeiro. Fazendo a experiência em mim, eu transbordo,
né, esse amor. E aí, o que compõe, né, a minha identidade? Aqui tem alguns elementos, né? É a sexualidade, que é o ser mulher. Então, Deus fez o homem e a mulher. Então, ele nos fez mulher. Então, está em nós, né? Desde o nosso nome, né? A nossa feminilidade, né? Aquilo que vem, né, do ser feminino. É a filiação divina. Então, ser uma filha amada de Deus tem um carisma específico, né? Tem algo ali que Deus, né, está impresso na sua alma, que é para a maneira que você vai servir a igreja, que você vai servir o Senhor por meio de um carisma. Então, seja dentro de uma comunidade, seja numa paróquia, qual é o seu chamado? Né? Tudo isso compõe a sua identidade. E o estado de vida. Então, ou é celibatária, né, numa vida religiosa, um celibato consagrado, ou o matrimônio, chamado ao matrimônio. Então, assim, qual é o seu chamado, né? O Deus te fez para algo. Então, olhar para esses elementos e se identificando com eles já vai te colocando no lugar que é seu, né? Então, a importância de ir nos apropriando dessa verdade sobre nós, né? Daquilo que Deus pensa de nós. Então, de parar para pensar, né? Quem sou eu diante de Deus? Porque a nossa essência é aquilo que sobra quando só está você e Deus. É isso. O que sobra quando só está você e Deus? Né? Então, como é importante a gente ter esse hábito de trilhar um caminho de autoconhecimento, né? De autoidentificação. Como os santos deixaram como é para nós como uma via de santificação, um caminho, né? A nossa via de santificação passa pelo nosso autoconhecimento. É por meio desse olhar para se identificar as nossas fraquezas para poder dominá-las, né? Mas também aquilo que é força e dom em nós e colocar a serviço. E isso vai nos realizando, né? Quanto mais eu me aproximo de quem sou eu, mais feliz eu me torno, né? E mais correspondo aos chamados da vida com autoridade, né? Por meio da minha essência, da mulher que eu sou, né? Eu vou influenciar as pessoas pelo meu caráter, né? Por aquilo que eu sou. Então, como eu preciso me apropriar da minha vida, né? O, o cristão, a mulher cristã, ela não deixa a vida levá-la, né? Se deixa a vida me levar, não é da mulher cristã, não é do cristão, né? O cristão, ele sabe quem ele é, tem a vida nas próprias mãos e sabe para onde quer lançar essa vida, né? Nós temos o supra-sentido, o fim último, que é estarmos no céu um dia, né? E então nós sabemos aonde nós queremos chegar. Então a nossa vida ela é lançada, quer dizer, ela é projetada a essa direção. E aí temos esse caminho a ser trilhado, né? E primeiro eu preciso me apropriar de quem sou eu, da minha verdade. Isso que é importante, né? Então, quem sou eu? Pensa aí. Se você puder até anotar algumas linhas aí, quem é você? Quem é você diante de Deus? O que você pensa aí sobre você? O que você diz, né? Ser você. Pensa um pouquinho aí. Você já parou para pensar? Santa Teresa d'Ávila dizia que é desatino uma alma querer entrar no reino dos céus antes de entrar dentro de si mesma. Então, você já parou para se olhar, mas sob a luz do Espírito Santo, né? O olhar que Deus tem para você. Cada uma de nós, né, nesse
quando nós vamos trilhando esse caminho, né, de, de ter uma identidade, né, que está aí na identidade, né, está a nossa unicidade, né? É importante você entender que você é única e irrepetível. Então, assim, o seu valor está em ser uma filha amada de Deus. Esse é o primeiro ponto. Se apropriar, fazer essa experiência do amor. E entender que você é única, mesmo quem aqui tem irmãs gêmeas, ela é única, é irrepetível. Há em você algo que Deus, né, te deu como dom, como graça, que só você tem. Então, o que é isso? Que dom é esse que Deus te deu? Que se você não realizar, ninguém vai realizar. A humanidade vai ficar em falta. As pessoas vão realizar outras coisas, talvez semelhantes, mas aquilo que é o seu chamado específico. Você já parou, já identificou isso? Qual é essa missão, né, de vida? Como eu disse para vocês, a minha missão hoje eu identifico que é isso, que é apoiar as mulheres a se apropriar de quem elas são, de ser quem elas são chamadas a ser. Quer dizer, sair desse engano, dessa mentira, de uma vida medíocre, mediana, né, e avançar, e alcançar seus sonhos e projetos, né, de vida. Então, a missão, gente, né, ela está dentro de nós, né? É constitutivo da nossa existência, do nosso ser. Então, conhecer e desenvolver, né, é a mola propulsora, né, da nossa vivência, de sermos felizes, entendeu? Viver a nossa missão, né, desenvolver, buscar isso é o que vai nos realizar, porque nós vamos ser aquilo, né, que é o nosso chamado. E ainda que haja sofrimentos, ainda que as lutas surgem no meio do caminho, nós vamos nos sentindo felizes, porque nós estamos no nosso lugar, entendeu? Isso é muito importante, né? Vocês estão ouvindo bem, né? Então, que eu recebi aqui, pedi para ativar o som, não, né? Não foram vocês. Então, vamos lá, vamos continuar. Conheça-te, aceita-te, supera-te. Né? Essa é a máxima, né, do autoconhecimento que nós já ouvimos tanto, que Santo Agostinho, né, nos deixou como também uma via de santificação, quer dizer, nos conhecer, saber quem eu sou, que mulher é essa, qual a essência, né, o que você tem de mais precioso aí, o que é seu, o que a humanidade precisa. E também, né, se conhecer é conhecer a sua história. É muito importante isso. Identificar que cada uma de nós tem uma história de vida. E se apropriar da sua biografia é se apropriar da sua existência. Então, Santo Agostinho, ele trazia essa importância de fazer memória, mas como um ato de fé, de amor e fé, né? Porque ele até faz eco a Santo Agostinho, né? A Franklin faz eco a Santo Agostinho, dizendo que o passado é a única coisa que nós temos no sentido do vivido. Então, Santo Agostinho traz fazer memória da história como um ato de amor e fé. E Franklin, né, Viktor Frankl, que é o autor da logoterapia, que viveu ali no campo de concentração, e, e trouxe para nós, né, a importância de nos apropriarmos também da nossa vida, da nossa história, porque é a única coisa que nós temos no sentido do vivido, quer dizer, que está, já foi feito, foi dado, não tem como mexer na nossa história. Agora, é a maneira que nós nos olhamos para a nossa história, a nossa reconciliação com a nossa história, ordenar essa história, isso nos leva, né, a uma vida verdadeira e autêntica. Então, aceitar a minha história, apesar do sofrimento, das dores, mas buscar ordenar a minha história é fundamental.
Faz parte desse processo de autoconhecimento, de se apropriar da sua essência, porque aí você supera, aí você vai além, né? Nós somos livres, responsáveis e autotranscendentes, diz Viktor Frankl. Então, somos livres para escolher, para decidir diante da nossa vida, dos acontecimentos da nossa história. Somos responsáveis pelas nossas escolhas e decisões, né? Então você pode dizer: "Ah, mas Silmara, o que aconteceu comigo, os traumas da minha história". OK, você não teve domínio sobre isso. Mas o que você vai fazer com isso, aí é da sua responsabilidade. Nós somos adultas, né? E cabe em nós termos essa coragem de abraçar a nossa história e tirar delas aprendizado, amar e perdoar a nossa história e as pessoas, né? Isso faz nos avançar, a superar, né? E aí é a autotranscendência, que é ir além, além daquilo que nós achamos que seria possível ir, além, né, daquilo que humanamente, né, nós olhamos e achamos ser possível, né? Você tem uma força de resiliência do espírito dentro de você. E nós precisamos acessar essa força para avançar, né? Para ser a mulher que Deus espera de nós, né? E nos realizarmos. Cada dia mais nos apropriarmos da nossa história, né? Ter uma relação madura com a minha história. Eu preciso identificar se tem padrões de pensamentos que ainda são movidos pelas mentiras que eu tenho no início, pelos traumas, pelos medos, pelas inseguranças, pela dor, né? Então, eu preciso trilhar esse caminho de olhar para a minha história, né? Identificar cada fase, né? Desde a infância, desde o útero materno, o que eu vivi ali, né? Na adolescência, juventude, vida adulta, até chegar hoje, o que eu vivi, o que me marcou de uma maneira positiva, né? O que eu vivi que foi bom, que eu me senti amada, cura o que foi negativo. E todos nós, com certeza, temos muitos momentos na nossa vida que nos sentimos amadas. O fato de estarmos aqui hoje, né? Olha como Deus nos amou e nos sustentou até aqui. E a gente precisa se apropriar disso, né? Da beleza de ser quem você é, de aceitar, né? De se aceitar. E aí, né? Ninguém vai segurar. Uma mulher inteira em Deus, né? Como eu havia dito no início, toda mulher tem em si o ser filha, o filha amada de Deus. Toda mulher tem em si o ser mãe, né? Mãe da humanidade. Mesmo as mulheres que não geram filhos biologicamente, elas têm em si a maternidade, né? É um dom, uma graça, né? Do acolhimento, de gerar vida. Aonde ela está, a mulher de Deus que busca, ela gera vida, ela influencia. Ela é o socorro de Deus para a humanidade, a palavra diz. Então, quando você começa a se responsabilizar por isso, por aquilo que é a sua essência, você vai tendo essa visão, né? De que mulher é você, o que Deus espera de você. E quanto mais se aproxima da sua verdade, né, mais feliz você se torna. E tudo vai indo para o lugar. Então, eu trouxe aqui agora umas questões, né? Viktor Frankl diz, né? O passado é a experiência mais concreta que o homem possui. Então, é concreto, aconteceu, ponto. Então, eu quero que você agora, aí no seu caderninho, nas suas anotações, vá responder nessas perguntas que eu vou fazendo agora. Vamos lá. Pense em um momento, né, uma história que marcou, né, a sua vida, que você viveu. Pensa aí, primeiro momento que vier da sua história, você já escreve.
Além dos seus pais, qual a pessoa causou maior impacto positivo em você? O que ela te fez? Pode ser uma professora, pode ser um familiar. Quem, né, causou um impacto positivo na sua vida? Foi sempre a primeira pessoa que vier, tá? A primeira lembrança que vier é a sua resposta. Qual o desafio mais interessante? Ou, filha, me ajuda que eu não estou conseguindo ler. Ou, põe aqui pro lado de cá, por favor. Desafio mais interessante ou difícil que enfrentou quando na sua infância ou adolescência? Qual foi esse desafio? Interessante, talvez um aprendizado, algo que você lembra, andou de bicicleta, algo que, ou difícil, né? Alguma dificuldade, momento de medo, de insegurança, que você teve que dizer sim ou não, né? Tomar uma decisão na sua infância ou adolescência. Que vier, você já responde. Filha, não tá indo aqui. Qual foi a situação que você teve maior medo na sua vida? E qual a realização que você tem maior orgulho dentro dessa missão que você realiza hoje, dentro do seu chamado hoje, onde você estiver? Então, para a missão, né, e pessoalmente, qual foi a realização que você tem mais orgulho de você? E em que local, né, cidade, região que você nasceu? Tudo isso, né, reflete em quem você é. Esses pontos, né, já é uma motivação, né, para começar a olhar para si, para identificar. Se alguém quiser partilhar algo aí, pode mandar pelo chat alguma, como foi responder, o que fica para você dessa atividade. Uma breve reflexão, né, de olhar para si. Se alguém quiser partilhar, só mandar aí pelo chat. Vocês ainda estão respondendo, né? Você tá bem, gente? Não abriu. Não consegui vê-las ainda no chat. Deixa eu ver. Ah, tá. Difícil, mas incrivelmente, né? Vem na hora, os locais, as pessoas. Sim, vem, né? E como é importante, né? A gente trazer a memória, né?
O mais difícil é falar de si mesma, se olhar, sim. Né? Até pela nossa cultura, né? Nós não fomos criadas para esse autoconhecimento, para olhar para si, né? Porque está sempre fugindo, né? De quem somos nós, medo de ser criticado, medo de ser repreendido, enfim. E a gente está sempre se afastando, né? Mas quando a gente se coloca, né, para trilhar esse caminho, as coisas vem, né? Vem à luz aquilo que precisa ser ordenado, aquilo, não só o negativo, mas aquilo que foi bom, porque às vezes a gente também fica muito no negativo, né? Ah, minha vida foi muito sofrimento, muito trauma, mas é aquilo que foi bom, né? Aquilo que foi bom cura muitas experiências negativas, né? Então é muito importante a gente começar aí, né? Só um gostinho, né? Pensar em quem curou o mal que não criou, em quem curou o mal que não criou, acolheu, me fez voltar a lugares, né, que eu não queria. Sim, a gente, né, muitas vezes o mal cometido contra nós, né, principalmente uma criança, pode ser na sua infância, é algo que você não tinha domínio, né? Mas em Jesus, né, ele caminha conosco nessa trilha, né, nessa trajetória e as coisas vão se ordenando. Porque há em nós a força de resiliência do espírito, há em nós a capacidade de autotranscendência, né? E do caos ali, né, trazer vida, esperança. Então, é possível, sim, é possível, não é fácil e é um processo. Muitas vezes precisa trilhar um caminho de perdão, né? É um caminho, né? Ele é árduo, mas é possível. Então, é muito importante a gente ter isso, né? Essa esperança de que tudo é possível. É transformar, eu sempre falo, aquilo que foi dor e ferida em nós em dons, né? Se converter de uma mulher, né, de sofrimento, uma mulher que ama, uma mulher sofrida, uma mulher que ama, né? É difícil você olhar, né, e para a pessoa que fez algo e que mudou sua vida, sim. E não significa que você tem que conviver com essa pessoa, né? Você perdoá-la não significa que você vai conviver com ela, né? Há uma diferença aí. Então, a gente também precisa entender. O perdão é uma decisão, ele é um processo, ele é um caminho a ser trilhado, e muitas vezes você não vai conviver mais com essa pessoa, tamanha a gravidade daquilo que foi feito, né? Mas você consegue se libertar das amarras da falta de perdão, que às vezes a nossa vida está emperrada por uma falta de perdão. E é possível, né? É um caminho, mas ele é possível. Deixa eu voltar aqui na apresentação. Vamos lá. Só se pode entender. Opa, não, é isso mesmo. Tá. Não? Falha técnica aqui. Estamos vendo o que aconteceu para voltar nas apresentações, tá? Nós vamos entrar falando agora da responsabilidade que nós temos sobre a nossa vida, sabe? De nós não pararmos naquilo que aconteceu conosco, nas dores e sofrimentos e traumas da nossa história, mas avançarmos. Então, é fundamental nós nos apropriarmos da nossa vida, daquilo que nós somos. A partir de agora, é você que tem que decidir, né? Essa trajetória depende de você. Então, ficar parada, né, ou culpando as pessoas, ou encontrando uma justificativa, não vai te fazer evoluir como pessoa, né, como uma maturidade humana, afetiva, espiritual, e isso só vai gerar mais sofrimento. Então, é fundamental nós entendermos que a partir de agora,
nós precisamos nos responsabilizarmos por aquilo que é a nossa vida, né? E Franklin diz assim, ó, só se pode entender a responsabilidade que o homem tem pela vida quando a referimos à temporalidade. Quer dizer, a vida ela tem um tempo, né? Quando a compreendemos como responsabilidade por uma vida que só vive uma vez. Então, assim, olha a minha responsabilidade, eu só tenho essa vida, né? Eu tenho 57 anos, esse ano já faço 58. Quer dizer, essa é a minha vida, eu só tenho para viver aqui o máximo o quê? 100 anos, vamos jogar alto aí, né? 90 anos, 80, que seja. Então, assim, eu preciso me responsabilizar hoje pela minha vida e entender que daqui para frente a escolha é minha, as decisões são minhas, né? E aí, quando eu olho e vejo a finitude da vida, eu vou encontrando sentido para cada dia mais me apropriar e não passar pela vida sem ser aquilo que eu deveria ser, sem dar os frutos que Deus espera de mim, sem transbordar, né, essa presença de Deus em mim, sem ajudar as pessoas que convivem comigo. Então, a gente precisa ter já, se colocar nessa responsabilidade. Nós somos livres para isso, né? Para acolher o chamado da vida ou não. Quer dizer, a vida nos convoca diariamente a dar uma resposta, seja no trabalho, seja dentro de casa, com a família, na universidade, na paróquia, na comunidade que você serve. Todos os dias a vida nos convoca a dar uma resposta. Então, depende de nós. Então, aí a gente já começa. Não, peraí, eu preciso me responsabilizar pela minha vida. Eu preciso dar um norte para a minha vida. Eu preciso me encontrar e saber qual é o meu caminho, me apropriar da mulher que eu sou e ir além, né? Então, isso é quando a gente para pensar que a gente tem um tempo aqui, que é no máximo 80, 90 anos, então nós vamos correr contra o tempo, né? E a vida aqui, ela tem que refletir aquilo que eu quero viver na eternidade. E eu só vou ser feliz se eu me aproximar cada dia mais dessa minha essência, né? De mim mesma. Vamos lá. Peraí. Travou aqui. Então, a mulher que se descobre amada por Deus nunca mais será a mesma. Ela se torna o reflexo vivo do amor dele e toma posse da sua verdade. Então, esse é o primeiro pilar, né? De fazer essa experiência do amor, né? De identificar que em mim, né? Deus, em mim há uma centelha de Deus. Ele me criou à sua imagem e semelhança. Ele me deu dons e talentos. E eu preciso fazer essa experiência do amor para transbordar esse amor. Isso vai mudar a minha vida e aonde eu estiver, né? Eu vou influenciar e me apropriar da minha verdade, não das mentiras que eu ouvia e acreditava sobre mim, mas daquilo que eu sou na minha essência. E aí, o que que eu, né, o que que eu sou na minha essência? Eu sou amada, então é isso que você tem que começar a se apropriar. Essa é uma verdade, gente, não é emoção, é verdade. Você é amada, preciosa, escolhida, predileta, única, irrepetível. Quer dizer, não tem ninguém, você é única. Olha a beleza dessa unicidade, né? Olha que preciosa, que pedra preciosa, né? Valiosa, rara, única, diante de toda a humanidade. Olha o seu valor, né? Guardadora da vida. Então, nós geramos vida onde nós estivermos, né? Geramos vida no ventre, e ainda que não gerou, gera vida onde você está. É um dom que há em nós, Deus nos deu esse dom de guardar a vida, né? De ser portadora do amor. Então, em nós já há o amor, já há essa
prontidão para amar, né? Tanto que quando a gente vê na palavra, né, que diz assim, mulher, homens, né, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, quer dizer, ele dá uma ordem para amar. E a mulher, ele diz, seja submissas. Por quê? Porque o amor já está em nós, né? Nós precisamos estar ligados na fonte que é o próprio amor, que é Jesus, sermos curadas, libertas, ou ter uma vida ordenada na nossa história, aceitar, né, a nossa história, e ser nutrida do amor verdadeiro para que a gente, né, transborde o amor. E temos uma intuição, né, uma intuição que ela é potencializada pelo Espírito Santo, quando nós estamos alinhados, né, aos preceitos do Senhor. Então, essa é a nossa verdade, essa é a nossa identidade. Então, a partir daí, de eu me apropriar da mulher que eu sou, filha amada de Deus, que eu tenho ali um chamado, uma missão, né? Eu tenho um nome, esse nome já diz a minha sexualidade, né? Que é ser feminina, que é ser mulher, por meio do nosso nome, né? A nossa identidade já define ali a nossa sexualidade, né? A feminilidade, quer dizer, eu sou aí você dentro da sua realidade de um carisma, né? Que Deus te deu para você servir a igreja por meio desse carisma, seja onde for a sua realidade hoje, existe um carisma em você e ao seu estado de vida. Quer dizer, ou você tem um chamado ao matrimônio, ou já é casada, ou a uma vida celibatária, né? Um celibato consagrado, seja numa comunidade ou numa casa, uma congregação religiosa, né? Então, tudo isso faz parte daquilo que somos nós, né? A importância e as coisas, os fatos, olhando para a nossa história, nós vamos vendo os sinais da nossa vocação. A importância de ordenar a história, porque nela está contido os sinais daquilo que é o nosso chamado, entende? Então, é se apropriar dessa verdade. E aí, eu quero hoje, né, com essa breve explanação aqui dessa aula, eu quero dizer para você que é um caminho que é possível ser trilhado, né? Eu já trilhei esse caminho, continuo, né, até o fim. Nós trilhamos esse caminho de amadurecer enquanto mulher, né, espiritualmente, humanamente, de cada dia ser melhor, né, cada dia mais nos assemelharmos naquilo que é o próprio Cristo, né, a verdade dele sobre nós. Mas não é um caminho fácil, né? É um caminho que tem seus percalços, tem as dificuldades, é um caminho que é difícil, né, caminhar sozinha, porque requer ali, né, um apoio, um acompanhamento, para que a gente não fique muito em si mesmada, né? A nossa existência, né? Ela se configura, ela se dá para fora, né? O ex de existência é fora. A vida acontece fora de nós. Mas muitas vezes, por aquilo que nós sofremos, a gente acaba se fechando, né? Ficando ensimesmada, tendo medo. E então esse caminho, ele é um caminho que não precisa ser sozinho, não precisa ser sofrido, né? Para que você não seja enganada nem confundida, mas que tenha um discernimento, né, daquilo que é a sua verdade, o caminho que Deus tem para você. Então eu quero hoje, né, te apresentar uma proposta, pensando em tudo isso, né? Eu pensei em oferecer hoje para vocês, né, esse caminho, essa ajuda aí, para que vocês possam, né, para que a gente possa trilhar juntas. E eu tenho recebido muitos, né, contatos para terapia, e a gente sabe que muitas vezes o valor individual da terapia, ele não é acessível, né, para todas. E aí, então, me veio a inspiração de montar nessa mentoria da jornada da mulher restaurada, que é um caminho aí, né, de autoconhecimento, de se apropriar de quem é você, né, um caminho para restaurar sua identidade, ordenar sua vida, descobrir sua missão.
E é para todas as mulheres que buscam um sentido mais profundo para a própria vida, né? E o que você vai encontrar, né? São 8 encontros ao vivo, então seria equivalente a 2 meses de terapia, né? Tem materiais complementares, né? Com resumo das aulas, tarefas pós-aula para uma aplicação prática daquilo que a gente viveu. Hoje eu vou deixar uma atividade para você realizar depois. E é um grupo exclusivo, né? E vamos ter um grupo exclusivo para dúvidas, né? E suporte. E aí vai ser um grupo que vai ter um número limitado de pessoas para que eu possa dar uma atenção. É ao vivo, então vai ser uma vez por semana um encontro ali terapêutico mesmo, comigo, né? Eu vou trazer o conteúdo, a atividade que nós vamos fazer, vai ter a partilha, a troca. E eu faço isso no individual, né? Mas como eu falei, a questão, né, financeira impacta muito na nossa vida hoje, né? E então o grupo seria essa possibilidade. E o que você vai aprender? A identidade, né? Quem você é realmente, se apropriar, ordenar sua vida, colocar as coisas no devido lugar e encontrar seu propósito e sua missão de vida. E aqui, gente, eu falo no biopsicoespiritual, uma visão integral, né? Tendo essa visão antropológica de você inteira, né? Do seu físico, do seu biológico, da sua espiritualidade, né? Da psique. Então, de ordenar tudo, buscar ordenar, né? E, então, mulheres que sentem um vazio, mulheres que querem se conhecer melhor e ter mais clareza de si mesma, mulheres que desejam viver com propósito e sentido. Então, né, essa oportunidade. E aí, então, né, individualmente, né, o valor da terapia ficaria mais de R$ 2.000 individualmente, esses 8 encontros. E aqui, o investimento seria 12 de 41 e 42. Então, eu quero fazer esse convite para vocês, né? Espero poder, assim, que todas, né, seja possível para todas que sentem essa necessidade hoje. Seria uma grande alegria, né? Eu tenho me preparado para esse grupo, para trilhar esse caminho. Serão 2 meses, assim, de muito crescimento. Eu já trilhei esse caminho, já tem muitas mulheres que eu acompanhei. Então, assim, eu tenho já esse resultado, né, muito claro. Tem até mulheres aqui no grupo, né, que eu tenho certeza que tem um testemunho desse processo que nós vivemos, né, que foi que eu pude acompanhá-las e que teve a vida totalmente mudada e transformada, né. E muitas vezes até dentro da profissão, né, da sua vida ali, das escolhas profissionais, e a partir daí todas as áreas, né, da própria vida. Então, quero deixar esse convite e quero também agora, se alguém tem alguma dúvida, pode perguntar. E eu quero saber se você está preparada aí para dar esse passo. Vamos embora, vamos caminhar juntas. Vai ser 2 meses de muita alegria, partilha, convivência, né? Nós vamos depois, né, disponibilizar. Deixa eu só ver aqui, né? Teve pessoas que continuou falando e eu não respondi. Acredito que quando pensamos na finitude da vida, como você mesma disse, acordamos para essa busca. É isso, Camila, é isso mesmo. É muito importante saber que nós só vivemos uma vez, né? E que a vida é hoje. Ah, Cissa, minha querida, né, Cissa? Se o seu trabalho é incrível, um dom de Deus, mudou minha vida, que Deus te abençoe abundantemente. Obrigada, Cissa Ayuso, muito, muito preciosa, Cissa. Trilhamos um caminho, né? Muito interessante. E você, né, se abriu também, né? Acolheu e a gente vê a mulher que você se tornou, né? Não era nem casada, nem noiva, e hoje já é aí mãe, né, de 2 crianças e trilha um caminho aí, se apropriando do seu chamado, da sua missão como esposa, né?
Quer dizer, abriu mão de um trabalho, né? De quanta coisa aí fez de você, né? A mulher que você é hoje. Obrigada pelo seu testemunho, minha querida. Muito bom tê-la aqui, viu? E aí, então, nós temos, né, o suporte, já colocou para vocês o link. Nós vamos iniciar as aulas dia 8 de abril, será às terças-feiras, às 20 horas. E, e é isso, né? Eu conto com a presença de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, tem mais alguma coisa? A Elô, Sil, muito obrigada por essa aula, que vontade de que muitas mais possam usufruir de tanto bem. Eu que agradeço, Elô. Muito bem-vinda aqui, viu? Obrigada mesmo. Aline, Caliente, Aline, querida, também. Só de te ouvir já é terapêutico, Sil. Nunca vou poder agradecer o suficiente o que já fez por mim. Ai, você muito preciosa, viu, Aline? Tá? Guardada no meu coração sempre, viu? Estou animada. Oba, então vamos juntas. Vamos juntas. Vai ser um tempo de graça, creiam que é muito além do conhecimento acadêmico, muito além daquilo que, né, que os livros nos ensinam, mas há uma graça sobre esse momento. E eu falo sem nenhum orgulho, porque é graça de Deus, é Ele, né? O próprio Senhor pôs no meu coração essa inspiração. Então, eu quero muito estar com vocês. Nós vamos beber dessa graça, eu juntas, né? Sempre quem fala, né, é o primeiro a ouvir. Então, Deus sempre tem algo para realizar na minha vida também, com certeza. Vamos embora. Então é isso, meninas. Alguma dúvida? Já estamos encerrando. E eu quero, assim, muito mesmo, que esse breve momento tenha gerado um grande movimento no seu interior, sabe? Um desejo de buscar uma vida interior, um olhar para si, de ser mais, né, do que você achava que poderia ser. E eu quero mesmo que hoje tenha sido né, essa pequena centelha aí que vai incendiar, eu creio, viu? E contem comigo, né? Uma boa noite a todas, fiquem com Deus. Vamos lá, quero agradecer por essa aula, Elaide, obrigada, querida. A Guiomar, que bom te ouvir de novo. Ai, a Guiomar também, a Ana é uma querida, né, Ana? Muito preciosa. Ai, muito bom que você está aqui, viu? A Rosineide, a Lilian, obrigada, muito obrigada. Valdeides, obrigada por estar aqui. Boa noite, Pelô, um grande beijo. A Clarice, que bom, Clarice, fico muito feliz, viu? De poder te apoiar de alguma maneira. Espero você no grupo. Tá certo. E se precisar, né, fala conosco, fala com o suporte aí, para a gente ir viabilizando, tá bom? Obrigada, Rosineide. Deus te abençoe, viu? Ore por mim. Boa noite a todas. Fiquem com Deus.